pessoal tá pedindo bastante Bitcoin. Bitcoin na semana passada foi uma uva de movimentação, né? Ele seguiu praticamente o fluxo que eu tinha desenhado junto com a comunidade lá. Foi justamente esse fluxo aqui. O mercado seguiu claramente e continuou fazendo a movimentação de alta, tá? Vou olhar aqui no Bitcoin, que ele está chegando num ponto crítico aqui de valorização. Se vocês forem observar no gráfico de 4 horas, o que é que acontece? Lucas Neves, mano, meus caros, agradecimento pelo seu canal. Você ajuda muito com conteúdos de técnicas e insights sobre a vida de trade mental diferenciado. Obrigado, Lucas. Obrigado, irmão. Tamo junto. Tamo junto, irmão. Aqui para Bitcoin USD, pessoal, o que é que a gente vê? O mercado está passando por um direcionamento de alta, mas na tendência que a gente está é uma tendência de queda. Bitcoin, ele acaba de retestar uma região de oferta aqui no 4 horas e ele respeita muito essa região de oferta, tá? Que seria esse order block aqui. O mercado, ele chega até essa região de oferta aqui de 4 horas e começa a retrair a sua movimentação. Se eu for descer para 15 minutos, e aí como eu falo para vocês da questão da confirmação, né? Olha essa movimentação que ele fez aqui. O mercado começa a quebrar as estruturas nesse ponto e aí faz o movimento até a região de ineficiência e começa a ser estruturado para baixo. Você poderia fazer qualquer tipo de análise aqui para buscar suas compras, né? Por exemplo, nesse ponto aqui eu enxergo que o mercado ele chegou numa Golden Zone, né? Então você vê, aqui ele chega na Golden Zone, você executaria uma compra e iria linda, tá? Olha isso aqui, uma compra não, uma venda, perdão. Aqui, ó. Olha isso. Pós-estoque, entrada de confirmação, tá? Olha isso. Vai buscar lá certinho na região de alvo aqui de Fibo. E aí ele começa a fazer uma estruturação, praticamente numa entrada otimizada, né? Mas aí você vê que ele respeita essa região e agora está fazendo mais acumulação aqui em BTC USD. Essa acumulação, novamente, captura de liquidez. Eu observaria principalmente esse equal lows aqui, que seria um fundo duplo, né, no mercado, mas a gente observa isso aqui como liquidez, tá? Que pode vir a ser capturada também. Para mim, Bitcoin, ele tá fazendo já a mitigação dessa região de demanda, e aí essa região de demanda que eu falo é todo esse range aqui, ó, que a gente vê essa bagunça absurda. Como eu falo, regiões de oferta e demanda, e isso as pessoas que estão lá na comunidade vão ter acesso quando tiver aqui, eu vou upar no ordem fluxo, que é justamente falando sobre regiões de oferta e demanda, as diferentes que existem. Porque as pessoas muitas vezes confundem e acham que só order block é região de oferta e demanda. Não é, tá? Imbalance é região de oferta e demanda, né? A questão da acumulação de preço, né? Um range acumulado sim também é região de oferta e demanda, tá? Então o mercado ele chega até essa região de demanda, ele toca uma vez, toca duas vezes, faz a mitigação, manda aqui para cima. E aí a gente tem a geração de liquidez tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Sendo que o mercado ele já testou, né, a liquidez aqui de 4 horas. E aí a gente pode ver uma movimentação em direção à captura de liquidez aqui, chegando, por exemplo, numa região de Fibo, assim, se marcar o contrário, de 7585 praticamente, tá? Algo nesse sentido. Aqui, ó, mercado vindo buscar, sem necessariamente vir buscar novamente a região já mitigada de 4 horas, para aí sim a gente ter uma continuação de queda visando a captura dessa liquidez. Por quê? Porque no 4 horas, se você for observar, isso seria uma negociação em direção à tendência principal do Bitcoin que está de queda, né? E aqui a gente seria só uma movimentação de pullback. Caso a gente tenha a invalidação dessa região de demanda, ou seja, o mercado ele passe aqui, aí sim eu observaria que a demanda que a oferta, no caso, em high time frame, que é no 4 horas, foi violada e quem pode entrar em controle agora são as regiões de demanda de low time frame, tá? O que acha dos índices Nasdaq e o S30? Eu acho uma maravilha, irmão. Acho uma maravilha, muito bom. Muito bom, Márcio. Os índices são essenciais, são muito bons de você operar, muito direcionais. Principalmente se você vem do mercado de B3 ou alguma coisa assim que já tem, né, uma relação boa com os índices. São índices muito bons, com muita movimentação, principalmente durante a sessão em Nova York, tá? Olhamos aqui, então, esse é o cenário que eu imaginaria para Bitcoin USD, um cenário de continuação aqui da movimentação de high time frame para queda, tá? Após testar essa região de supply, ok?